Ei, você! Deseja criar um hábito para contribuir em sua vida de forma revolucionária? Que a sua mente ela venha ativar raciocínios rápidos, aumentar o nível de imaginação e criatividade, melhorar o seu vocabulário e manuscrita, e ainda desenvolver o senso crítico, e melhor ainda, diminuir o nível de estresse da sua vida? Bom, basta você desenvolver o hábito da leitura. Fala metas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre algo muito essencial para a vida de vocês e principalmente para modificar o cérebro, para poder ajudar e contribuir para o crescimento pessoal de vocês. Como dito já desde o início do vídeo, vamos falar sobre o hábito da leitura. Eu quero passar algumas dicas e mostrar para vocês quais são os benefícios que vão ser aderidos e integrados na vida de vocês por meio desse hábito que eu vou tentar integrar na tua vida. Para começo, são apenas 6 princípios, mas são 6 princípios poderosos que vocês vão ver aqui, que eu vou passar de um por um para vocês, só para que vocês possam entender. Geralmente a gente, quando vai ler ou pensa em ler, já dá aquela preguiça, dá um sono. Eu falo por mim mesmo, quando eu não tinha o hábito da leitura, eu costumava só no fato de pegar o livro e começar a ler pelo menos a primeira página, já começava a me dar sono. Isso é normal, porque nosso cérebro, para isso, ele não está acostumado, ele não foi ensinado. Para a gente adaptar o nosso cérebro, vocês têm que entender o seguinte: o cérebro ele é igual a um treinamento de qualquer outro músculo que vocês vai na academia treinar. Vamos supor, se você vai na academia, vai treinar bíceps, certo? Então você que é um iniciante, começa ali com 5 quilos de cada lado, fazendo um supino, depois vai para 10, 20, 25, 50, daqui a pouco você está levando 60 quilos. Então é a mesma coisa o cérebro, porque a partir do momento que você está fazendo um treinamento de bíceps, o levantamento do peso, você está causando micro cortes na fibra do teu músculo, fazendo com que ele venha criar aquele inchaço, aquele pump, né, como a gente chama. E disso, após o treino, que aí vem a tua refeição, o que você toma como hipercalórico, ou um whey, ou creatina, ou qualquer outro meio que venha intensificar a tua recuperação, que aí vem também a quantidade de tempo dormido que você tem. Então, se é longo, você consegue dormir ali 8 horas, ou se consegue somente dormir 6 por conta do teu tempo, então esse tempo ele vai ser relativo à tua recuperação. Então imagina que o teu cérebro agora é igual ao teu bíceps, só que ao contrário de você ter que levantar algum peso para poder fazer ele criar esses micro cortes, você tem que entender que é através de quebras de procrastinação. São quebras de rotinas e hábitos que te levam para um lado mais negativo, que te leva para um lado mais pobre. Então, a partir de hoje, por meio dessa ferramenta, através da leitura, você vai exercitar o teu cérebro para que ele possa se expandir e você começar a usá-lo de fato da forma correta. É onde a gente começa a ver a essência do cérebro, é onde a gente começa a ver o poder dele, porque o cérebro ele é uma fonte de poder. Você vai fazer com que ele trabalhe ao seu favor e ele te dê como forma de colheita exatamente aquilo que você planta. Então, se você não procura um meio de intensificar o uso do teu cérebro, ele vai começar a regredir, ele vai começar a atrofiar, fazendo com que você tenha mau desenvolvimento, a questão da concentração, do teu foco, da tua inteligência emocional, o teu modo de pensar, um modo de raciocinar e de agir mediante reações rápidas que você precisa ter. O teu cérebro não vai te ajudar com isso, porque você não está treinando o teu cérebro. Para começar, o hábito da leitura, ele vai estimular o raciocínio no teu cérebro. Quando a gente começa a ler, e isso eu não falo somente em um livro, mas diversos.
Não queiram somente se intensificar em apenas um livro. É bom você ler outros. Terminou um, passa para um próximo. Claro, se você não entendeu o livro que você acaba de ler, releia ele. Se for o caso, escreva palavras em um caderno, em uma folha ali de resumos. É interessante porque você começa a ter uma ligação ainda maior. É onde entra o raciocínio. Você leu, mas você tem que entender o que você está lendo. É aí onde gera o raciocínio. A partir do momento que você consegue entender aquilo que você está lendo, não só em um livro, mas diversos do que você comprou para ler, você vai começar a vincular isso à tua vida. Como, por exemplo, se você vai estudar ou fazer uma prova, ou se você está fazendo um determinado trabalho, é aí onde vai entrar o teu raciocínio. Você começa a pensar além daquilo que você está vendo, tá? Ou seja, vamos supor, se uma área ela diz que para você que é vermelho, você vai começar a raciocinar por que disso é vermelho, por que o céu é azul. Entende? Então essa é a mágica da leitura dos livros. Você começa a ver o mundo de uma forma totalmente diferente. Você começa a procurar, a ver as coisas de uma forma mais intensificada, raciocinando para poder entender aquela informação que foi passada para vocês. E isso é um dos benefícios que a leitura ela vai te conceder. Segundo benefício do hábito da leitura é a ativação do teu cérebro. Quando a gente começa a ler, o teu cérebro ele automaticamente vai ser ativado. Primeiro que ele vai começar a jogar alertas para o teu corpo, uma sensação de preguiça. Inicialmente, para quem não tem aquele costume, quem não tem o hábito, começa a dar sono, você começa a abrir a boca ali, você baixa, devolver o livro lá para tua estante e o sono desaparece. Por quê? Você está saindo de uma zona onde o teu corpo não está acostumado. Aonde o teu corpo está acostumado, você está dentro desse quadrado e exatamente dentro desse quadrado você nunca fez uma leitura. A partir do momento que você começa a fazer uma leitura de um determinado livro, você começa a sair desse quadrado e começa a gerar um desconforto no teu cérebro, porque ele não está habituado com isso. É a mesma coisa, você mora numa casa, você conhece todos os cômodos, você sabe onde é o banheiro, você sabe onde é a sala, até de olhos fechados, se você andar pela casa você sabe fazer, porque você já está habituado, o teu cérebro ele já codificou e já decorou esses movimentos que você faz dentro da tua casa. A partir do momento que você se muda de uma casa, de um apartamento, de uma região, de uma cidade, de um estado, você vai ter reações de medo, você vai ter sensações estranhas, porque o teu corpo, o teu cérebro não está acostumado nem habituado com aquele determinado local. Então, só para vocês entenderem, algumas áreas do cérebro que são ativadas após você começar a ler, você cria esse hábito. As áreas são 3 das áreas mais específicas que são ativadas após você começar a estimular o teu cérebro por meio da leitura é a occipital, a temporal e a parietal. Isso aí vocês podem digitar lá no Google para vocês poderem entender um pouquinho de como é que funciona. Posso trazer sim um outro vídeo, posso sim desmistificar, poder destrinchar um pouquinho sobre a mente humana para vocês. Então esse é o segundo benefício, você ativa regiões do teu cérebro para poder te beneficiar. Terceiro benefício que a leitura ela vai te conceder é a imaginação. A tua mente ela vai começar a se tornar mais criativa. É como já foi dito, você não vai começar a ver a vida, as coisas como exatamente ela é. Você sempre quer ver algo além, você quer criar um efeitozinho a mais, você começa a se tornar mais criativo num âmbito geral, edição de vídeo, se você mexe com, por exemplo, editor de imagem, um Photoshop, então no todo você vai se tornar uma pessoa mais criativa, porque começa a ler, você não vai focar somente em um livro, você vai começar a ler vários, e com isso, cada livro ele vai te compor uma ideia diferente da outra. É como se você pegasse 1000 pessoas e você trocasse uma ideia bem aprofundada com cada uma delas. Imagina você ter um dia inteiro conversando com um engenheiro, no dia seguinte você tem uma conversa inteiramente ali com um arquiteto, no dia seguinte você tem uma conversa com um padeiro, um cozinheiro e assim por diante. Então é exatamente essa função que os livros elas vão te conceder. Então esse é o poder da leitura, que ela vai complementar na tua vida, é a criatividade. Isso aí vai ser ativado na tua mente. Quarto benefício, a leitura ela vai melhorar o teu vocabulário e além do vocabulário ele vai melhorar na tua manuscrita. Fazendo a leitura diária, após você criar esse hábito, você vai começar a conhecer
palavras diferentes, palavras que talvez você não tenha ouvido em meios de conversa com teus amigos, com a tua família. Talvez você ouviu em um jornal, mas você nem deu a devida atenção porque era uma palavra desconhecida e não gerou interesse. Então a dica que eu dou para vocês, mediante já que eu estou falando sobre a leitura, é: após você criar o hábito da leitura e você vê uma palavra que você não conhece, vai num exato momento, escreve no papel e já procura o significado dela. Por quê? Se você faz a leitura, mas você não entende aquela palavra, porque você não vai entender o que aquele parágrafo quer dizer, exatamente por conta de uma palavra. Você não tem entendimento, você não sabe qual é o significado dela, então você perde o contexto, perde a interpretação. Entende? A partir do momento que você entende o que todas aquelas palavras querem dizer para você, a interpretação ela vai ficar totalmente preenchida. Você vai entender tudo o que o texto quer te passar, independente do que o livro venha te passar, seja um romance, seja algo mais complexo, um matemático. Viu uma palavra que você não conhece, escreve no papel, vai lá procurar o significado, basta você colocar no Google, eu indico até o Dício, você pode colocar no teu celular para você criar esse hábito também. Viu uma palavrazinha estranha que você não conhece, procura o significado, eu te garanto, além do teu vocabulário, a tua manuscrita vai melhorar e muito. Quinto benefício: após você começar a ter o hábito da leitura, que você for conhecendo títulos diferentes, histórias diferentes, o teu cérebro ele vai começar a ativar algo que é muito interessante, é o senso crítico. Você vai se tornar uma pessoa muito mais crítica. E o que eu falo crítico, não seja aquela pessoa chata que tudo você quer opinar. Nem todos os momentos nós devemos dar a nossa opinião. O mais interessante é quando alguém pede a nossa opinião ou quando há o espaço para se dar a opinião. Mas a questão do senso crítico que eu falo é no geral, na tua vida em si. Você, quando for fazer determinadas coisas, tarefas, atividades, projeções, você vai começar a se perguntar mais se aquilo de fato vale a pena. O que é que eu não posso fazer? O que eu posso fazer para essa atividade? Para isso que eu estou fazendo ficar muito melhor do que o que eu já estou fazendo. O que eu posso complementar nessa fotografia? O que eu posso complementar nesse meu vídeo? O que eu posso complementar nessa minha história? Então você vai começar a ver as coisas de um âmbito totalmente diferente daquele que você estava habituado, tá? Então você vai começar a perguntar mais, você vai se tornar mais questionador, você não vai aceitar exatamente aquilo que é dito, a pessoa dizer aquilo, olha, isso é vermelho, mas você passa a ver que azul não entra em um senso de conflito, mas você vai começar a ter mais debates, mas eu estou vendo que é azul, a outra pessoa fala que é vermelho. Eu estou dando um exemplo bem hipotético aqui, irônico, para vocês poderem só entender aonde eu quero chegar. Então vocês vão começar a ter esse debate, chegando até talvez que a outra pessoa ela estava tendo uma visão totalmente errada, a sua também, chegando ao consenso de que aquela cor é verde. Então fica muito mais interessante. Você começa a conhecer assuntos que pessoas não conhecem. Então conversar com você se torna muito mais interessante do que qualquer outra pessoa. O sexto benefício, para a gente finalizar, é que o hábito da leitura ele combate o estresse. Para vocês terem ideia, segundo estudos, informa que o hábito da leitura, você está lendo diariamente, ele tem o efeito de causar em nós, no nosso corpo, na nossa mente, de desacelerar os pensamentos, criar um ritmo de respiração mais calmo, que em consequência disso ele diminui os hormônios do estresse. Também tem estudos dentro da neurociência que informam que com o hábito da leitura, você criando isso é como um investimento, tá? Vocês têm que entender isso. Quanto mais cedo eu começo, melhor. Segundo estudos dentro da neurociência, ele informa que com esse hábito da leitura, nós podemos ter a diminuição de 30% da causa da doença que muitas pessoas têm, principalmente as pessoas mais velhas começam a desenvolver isso, que é Alzheimer. O interessante é isso. Então o poder da leitura, ela vai além de você ter uma melhor manuscrita, você ter um melhor vocabulário e você se tornar uma pessoa mais crítica. Então ela contribui para a nossa saúde. Inclusive quando você começa a ler assuntos que estão de fato interligados à vida no âmbito geral, como por exemplo o estoicismo, né? Você aprende a lidar com a vida mediante as situações
que acontecem adversas, sejam ruins, sejam boas, negativas, positivas, ele passa para você a adaptação. Eu vejo o estoicismo como adaptabilidade, ou seja, você se adaptar àquilo que aconteceu, aquilo que talvez venha a acontecer, mas você já esteja com o corpo, com a mente mais preparada, porque mediante aquela situação você consegue ter uma reação e se adaptar àquela nova realidade. Então, coloque esse hábito na tua vida. Pega ali 10 minutinhos do teu dia, meia hora, 10 minutos de manhã, 10 minutos antes de dormir. Para você que não tem um costume, vai ser normal. Você vai pegar o livro, começar a ler, vai te dar sono, vai te dar preguiça, porque você está mais habituado a pegar o celular e passar 1 hora, 2 horas ali no TikTok, no Kawaii, vendo vídeos curtos, gerando com que a tua mente ela sempre venha estar pedindo isso. É como um vício. Tá? Mas o hábito, após você começar a alimentá-lo ele todos os dias, você vai ver que o teu corpo, o teu cérebro, ele vai se adaptar àquilo. E a partir do momento que você não o fizer, o teu corpo ele vai ter alertas que são jogados, interligados pelo teu cérebro, dizendo: olha, tu não leu hoje, e você vai sentir falta e vai lá fazer a tua leitura. Então a dica que eu dou pra gente poder finalizar: se você nunca leu, você está iniciando por meio desse vídeo, você pode começar com apenas uma página, porque o importante não é você ler 10 páginas por dia, é você ler 10 páginas e entender as 10 páginas que você leu. Mas se ler 30 páginas para poder ter o status de ter lido 30 páginas, é mesmo que nada, tá? É mesmo que cavar uma terra fértil e depois tampar o buraco novamente. Faça do contrário, leia uma página, entenda o que aquela página quis te dizer, faça daquilo interligação com a tua vida, e aí você vai estar invertendo que aquela pessoa que cava simplesmente o buraco e retampa novamente. Você vai abrir o buraco na terra, plantar uma semente, tampar, e dali vai florir uma nova raiz, uma nova planta, porque a tua mente ela vai poder gerar frutos para o teu futuro. Pessoal, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloque esse hábito na tua vida a partir de hoje. Compra um livro aí em qualquer local, se tiver uma livraria na tua cidade, uma biblioteca, começa a ler. Você pode ler até um livro que você pode ter dentro da tua casa, uma Bíblia Sagrada, tem muitas coisas lá em termos não da religião, independente do que você creia ou não, mas você pode criar o hábito de ir lá, que tem muitos benefícios, ouro lá dentro, que você pode aprender também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, amigos, amigas, família, para a gente poder criar esse vínculo, esse hábito no mundo, e todas as pessoas possam se desenvolver interpessoal e intrapessoal também. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo, fiquem com Deus, até a próxima, fui!